Queridos irmãos, vamos abrir as Escrituras no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Nós ainda estamos trabalhando nessa passagem da grande comissão. Obrigado, irmão. E o fato de nós estarmos ainda nessa passagem, considerando com muita atenção cada palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, é porque, de fato, a grande comissão, cada palavra precisa ser muito bem compreendida pela Igreja do Senhor. Então, nós vamos tratar sem pressa, como estamos fazendo, de aprender tudo aquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou na grande comissão, porque toda igreja viva, irmãos, é uma igreja que está dentro deste mandado do Senhor Jesus, da grande comissão. Toda igreja viva é aquela que prega o Evangelho, não apenas no púlpito da igreja, mas aquela que vive pregando o Evangelho, onde cada um dos irmãos, cada ovelha de Jesus Cristo, sabe e pratica o Evangelho, pregando o Evangelho do reino de Deus, desejando a salvação das pessoas. O seu coração deve pulsar, arder, desejar a salvação do próximo. Então ele vai pregar para o próximo. Essa é uma igreja viva, que prega o Evangelho, que não apenas absorve para si mesmo a pregação semana após semana, domingo após domingo, mas aquela que se edifica com a pregação e prega para as pessoas, que chama homens e mulheres a Cristo Jesus. Vamos entender um pouco mais sobre a grande comissão. Mateus capítulo 28, vamos ler dos versos 18 ao 20, meus irmãos. A Escritura diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém. Vamos orar, queridos irmãos. Senhor Deus Todo-Poderoso, bendito Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a Ti, Senhor Deus, e no nome de Jesus, Teu Filho, nos achegamos e nos aproximamos com um santo chamado e vocação do Senhor para servir ao Senhor, para obedecer a Tua palavra e para fazer tudo aquilo que o Senhor nosso Deus tem nos mandado. Ó Deus amado, ajuda-nos nessa noite, Senhor Deus, com o Espírito Santo que se move em nós. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender tudo aquilo que nos é importante agora para o nosso crescimento e ardor espiritual na pregação do Teu Evangelho. Nos faz entender a verdade, Senhor, e que o nosso coração seja inflamado com a palavra de Deus. Que o desejo do nosso coração seja amplificado, Senhor Deus, aumentado muitíssimo, para que eu e os meus irmãos aqui na igreja possamos levar a palavra de Deus adiante, chamando homens e mulheres a se arrependerem dos seus pecados e a olharem para o Senhor Jesus Cristo, nosso único Salvador. E é em nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, eu quero tratar com vocês essa noite especialmente sobre o batismo. Algumas pessoas acham que o batismo é um tema sem maior importância aqui na grande comissão. Na verdade, algumas pessoas acham que o batismo é uma ordem de Jesus, mas não é uma coisa fundamental para o cristão. E eles dizem isso porque eles sabem corretamente que o batismo não salva. Uma pessoa não é batizada, não é salva quando ela é batizada. Esse é o primeiro ponto. Muita gente pensa que quando é batizado é salvo, já está salvo. A sua salvação está garantida.
Assim não seria a fé aquilo que realmente nos leva a Cristo na salvação, não seria os méritos de Cristo e sua obra redentora que nos salvaria, mas uma simples cerimônia de batismo seria suficiente para nos salvar. E isso não é verdade, essa ideia é equivocada. Nós precisamos começar essa noite entendendo isso. Mas há um outro ponto importante: muita gente que é batizada não é salva. E aqui as pessoas também se admiram porque, perceba, aquele que é batizado é aquele que confessa a Jesus Cristo como Senhor. Todas as igrejas, elas batizam pessoas que professam a sua fé em Jesus, que declaram o arrependimento dos seus pecados. Então, depois disso, elas são batizadas. O que pressupõe que essas pessoas são de fato crentes. Se são crentes, estão salvas. Mas o fato é que muita gente que é batizada não estará no céu, não será salva. E é muito triste e lamentável nós vermos igrejas, irmãos, igrejas grandes, com muitas pessoas batizadas, muitas pessoas que já desceram as águas do batismo, mas igrejas não regeneradas. Igrejas que são formadas por pessoas batizadas, mas que nunca nasceram de novo, não conhecem o reino dos céus, não confessam a Cristo de todo o coração, não se submetem à sua palavra, não obedecem ao mandado do Senhor, não estão debaixo do senhorio de Jesus Cristo, por isso não são salvos, ainda que sejam batizados. Mas ainda assim, sabendo que o batismo não salva, e sabendo que muitas pessoas que são batizadas não são salvas, o batismo é muito importante, porque entendido corretamente, todo homem e todo cristão saberá a importância do batismo, e ele é tão importante que ele entra na grande comissão. Ele é um dos fundamentos da ordem de Jesus: façam discípulos e batizem os discípulos. Se o batismo não fosse importante, primeiro, Jesus não o teria ordenado à igreja. Se ele fosse um simples ato ritualístico, Cristo não teria ordenado o batismo à igreja, não teria dado importância a ele. Jesus mesmo não teria sido nem batizado, mas ele foi batizado por João Batista, e ele ordenou o batismo, ordena que os seus discípulos façam discípulos e batizem os discípulos. E aqui na grande comissão, nas últimas palavras que Jesus Cristo dá à igreja, inclui o batismo. Então, irmãos, o batismo é importante. O batismo deve ser considerado por todos nós com a sua importância singular. Então eu quero me concentrar essa noite no verso 19, nessa pequena porção do verso 19, em que Jesus diz: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Eu só quero ficar hoje nessa palavra, nessa ordem: fazer discípulos e batize os discípulos. No próximo domingo, com a graça de Deus, eu quero mostrar para vocês o fundamento do batismo, o Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas hoje eu quero falar especialmente sobre o batismo propriamente dito, nesta ordem que Jesus Cristo deu à igreja. A tarefa da evangelização, meus irmãos, tanto a evangelização num aspecto mundial, quanto num aspecto local, nacional, estadual, ele consiste em pregar as grandezas do Evangelho do Filho de Deus e fazer discípulos. Evangelizar nada mais é do que isso: pregar o Evangelho de Jesus
E o evangelho assim pregado, novos discípulos de Jesus serão então feitos pelo Espírito Santo. A tarefa não se resume apenas em falar sobre Cristo, mas em se aprofundar ao ponto de que os homens que vão ouvir o evangelho devem estar confiantes no Senhor Jesus que lhes é apresentado. Um evangelho sem confiança, um evangelho em que o ímpio está ouvindo e ele não percebe que você confia em Jesus, ele mesmo percebe que você não confia naquele em que você pede que ele confie, o ímpio não crerá. O ímpio olhará para Cristo com desconfiança, assim como você prega com desconfiança. Mas aquele evangelho em que você prega com autoridade, em que você corajosamente exalta Cristo, seu senhorio, seu poder, a sua majestade, o ímpio vai tremer. Ele vai olhar para o Senhor Jesus que você prega com olhos diferentes, irmãos. É preciso, portanto, se aprofundar no evangelho até o ponto que os homens devem confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo quando ele for anunciado. Entregar totalmente os seus caminhos a Jesus. Ficar debaixo do senhorio de Jesus. Uma pessoa que diz Senhor Jesus, ela está dizendo que Jesus é o seu Senhor e ela está debaixo das ordens de Jesus, debaixo da palavra de Jesus, obedecendo Jesus em todas as coisas. Esse é um discípulo feito. Quando você prega aos homens e os homens se colocam nesta posição e podem dizer verdadeiramente, Senhor Jesus, eu creio no Senhor Jesus, saiba que eis aí na sua frente um discípulo. E Jesus diz, batize esses que creem, que se submetem, que confiam em mim, que ouvem a minha voz, batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim, irmãos, o batismo ele sinaliza uma total confiança em Cristo e na sua mensagem. Um homem só é batizado quando ele realmente crê em Jesus e na mensagem de Cristo, toda a mensagem de Cristo. Algumas pessoas estão na igreja, mas não são batizadas. Elas estão em formação, mas outras estão na igreja e nunca foram batizadas, talvez porque não confiam plenamente em Cristo, talvez não confiam na mensagem do Evangelho, talvez achem que Jesus não é tudo aquilo que é pregado sobre ele e não confiam nele. Mas Cristo diz que os seus discípulos precisam ser batizados. É ordem do Senhor Jesus. A plena execução das palavras de Cristo aqui no texto da Grande Comissão envolve fazer discípulos, batizá-los e ensiná-los continuamente o Evangelho. Então nós temos 3 pontos importantes que Jesus Cristo ordena na Grande Comissão: fazer discípulos por meio da pregação da palavra, batizar os discípulos e ensinar os discípulos todas as coisas que Cristo mesmo ensinou. Então a grande comissão consiste em executar esse mandado do Senhor Jesus, que inclui o batismo de todo aquele que crê. Essa é a ordem que o nosso Senhor deu à sua igreja, antes de ser assunto aos céus, antes de subir e sentar à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. A sua última palavra foi: façam discípulos e batize-os. Batize os discípulos, ensine-os o Evangelho. Aqueles que creem, batizem, sejam batizados. Quando a gente olha para essa passagem, meus irmãos, do batismo, na verdade a passagem da grande comissão. A grande comissão é um texto evangelístico, é uma ordem para a igreja evangelizar. A grande comissão é uma passagem missionária,
É uma passagem em que a igreja é chamada pelo seu Senhor a fazer a sua obra, missões, pregar o evangelho em todo lugar, fazer discípulos de todas as nações. Mas veja, nessa mesma ordem, inclui-se nas palavras de Cristo o batismo, batizar. O batismo cristão é uma ordenança do nosso Mestre, portanto, ele não tem uma conexão com o Antigo Testamento como se fosse um desenvolvimento de algo que já estava presente de modo tipológico ou de modo simbólico no Antigo Testamento. O batismo não é uma continuação de algo que já estava lá atrás. Quando nós olhamos, por exemplo, para o sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor, na cruz do Calvário, nós também vemos o sacrifício de Jesus no Antigo Testamento, mas nós vemos ali por meio das sombras do Antigo Testamento. O batismo de Jesus está presente, o sacrifício de Jesus está presente no Antigo Testamento, quando o cordeiro era levado ao sacrifício no templo, ou mesmo antes do templo, no tabernáculo, e antes do tabernáculo, nos altares patriarcais. Aquele cordeiro que era imolado, às vezes queimado, era uma oferta a Deus, era o próprio Senhor Jesus Cristo sendo representado. Era um anúncio da morte de Jesus. E no Novo Testamento, Cristo mesmo, não mais um cordeiro, não mais um animal, não mais o sangue de touros ou de bezerros, como diz o autor da carta aos Hebreus, mas o sangue do próprio Filho de Deus, Jesus, o verdadeiro cordeiro, é morto. Portanto, há uma ligação entre o sacrifício de Cristo e os sacrifícios do Antigo Testamento. Mas em relação ao batismo, não há ligação. O batismo não está no Antigo Testamento. O batismo é um texto do Novo Testamento, é uma ordenança de Jesus no Novo Testamento. Não tentem ligar, não tentem caçar uma sombra do batismo, não tentem encontrar um rito no Antigo Testamento que aponte como se fosse o batismo em suas sombras, nos seus símbolos. O batismo primitivo não há, irmãos. O batismo é instituído no Novo Testamento, é um rito novo da igreja, é algo novo do nosso Senhor Jesus Cristo. Não pensem que o batismo é um desenvolvimento da circuncisão. Nós temos ouvido falar pelos pedobatistas, crentes em Cristo, que o batismo é, na verdade, a circuncisão sendo cumprida no Novo Testamento, desenvolvida no Novo Testamento. A circuncisão no Antigo Testamento era um rito estabelecido e ordenado pelo próprio Deus ao povo de Israel. Mas veja, há algumas coisas interessantes aqui. A circuncisão era somente para os homens no Antigo Testamento. Assim, todo bebê macho nascido entre os hebreus tinha que ser circuncidado, sob ordem do próprio Deus. Era um rito que envolvia, inclusive, a aliança de Deus com o seu povo, com Israel. Mas a circuncisão, ainda que sendo um termo pactual e indispensável na antiga aliança, não tem nenhuma ligação com o batismo no Novo Testamento. As mulheres, elas estão fora da circuncisão no Antigo Testamento. Nenhum bebê do sexo feminino poderia ser circuncidado, por motivos bastante óbvios. A circuncisão acontece no órgão genital masculino, aonde um pouquinho da pele é cortada. Aquilo é a circuncisão. Mas como fazer isso em uma mulher que não tem o órgão genital masculino? Por isso a circuncisão só se aplicava aos homens da antiga aliança e não às mulheres.
As mulheres estavam todas fora da circuncisão e assim não podiam, claro, ser circuncidadas. Nenhuma outra ordenança no Antigo Testamento foi dada especificamente às mulheres, já que elas não poderiam ser circuncidadas por motivos óbvios. Deus não deu às mulheres um outro tipo de sinal da aliança. Elas simplesmente não estavam na circuncisão e nada além da circuncisão foi dado ao povo hebreu. E as mulheres não tinham nada mais, nenhum sinal. Isso significa que as filhas dos hebreus estavam fora da aliança com Deus? Não, não significa isso. Então, apesar de não serem circuncidadas, elas estavam na aliança. Pelo menos algumas, supomos que estavam na aliança. Isso significa que todas as filhas dos hebreus estavam na aliança da graça? Claro que não. Haviam mulheres entre os israelitas que não eram crentes verdadeiras. Então elas não estavam dentro da aliança da graça. O que isso implica, meus irmãos? Isso significa dizer que se a circuncisão é o batismo no Novo Testamento desenvolvido, se o batismo é a circuncisão nas sombras, aquelas sombras da antiga aliança, significaria então que as mulheres não eram batizadas na antiga aliança. Só os homens eram batizados na antiga aliança. Mas veja, a conclusão do Novo Testamento não é essa. A conclusão do Novo Testamento e a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo no Novo Testamento é que tanto os homens quanto as mulheres que creem em Jesus Cristo Senhor devem ser batizados. Além disso, no Novo Testamento, nós aprendemos que a circuncisão do Antigo Testamento agora é a circuncisão do coração. Então, aquela circuncisão que era no órgão genital masculino no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela é uma circuncisão espiritual. Ela se desenvolve, mas é no coração espiritual. Ela não é o batismo. Além disso, o nosso Senhor Jesus Cristo ordenou na grande comissão que aqueles que deveriam ser batizados deveriam crer. Veja bem isso. Façam discípulos, diz o nosso Senhor. Eles deveriam crer e ser discípulos de Jesus. Aqueles a quem os apóstolos e a igreja hoje pregam o evangelho, seguindo a ordem de Jesus na grande comissão, devem crer em Jesus para ser seus discípulos. Precisam ser ensinados, diz o texto, ensinando-lhes todas as coisas que vos tenho ordenado. Os apóstolos precisavam, na sua pregação, ensinar as pessoas a quais eles falavam de Cristo. Não é simplesmente dizer para uma pessoa naquela época, ou mesmo agora, Jesus salva. Você precisa dizer quem é Jesus. Ele é o Filho de Deus. Ele veio do céu, Ele se fez carne e Ele habitou no meio de nós. Ele veio morrer na cruz do Calvário para pagar o preço do seu pecado, totalmente. Se você crer em Jesus, você será salvo. Você precisa falar de Jesus e explicar às pessoas quem é Jesus. Ele é o Senhor do universo. Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele julgará no último dia todos os homens. Ele criou o mundo, criou todas as coisas. Ele é Deus. Veja quanto nós temos que ensinar as pessoas sobre Jesus. Ele é maior do que os anjos, diz a carta aos Hebreus. Então não é simplesmente falar de Jesus, é dizer quem é Jesus. E crendo em Jesus, as pessoas são então discípulos de Jesus, batizadas porque creem em Jesus, ensinadas as grandes coisas acerca de Jesus.
Isso é a missão da igreja. E como poderia ser uma ordem como essa para batizar aplicada a uma criança? Como a grande comissão pode ser vista ou aplicada às crianças? Um pesquisador pedobatista que batiza crianças, ele é crente, ele já faleceu, né? Está com Cristo agora. Ele disse o seguinte acerca dessa passagem da grande comissão. Veja, ele tinha certeza que essa passagem excluía o batismo das crianças. William Hendrickson, ele diz assim: aqui ele não está falando de batismo de bebês, de crianças. Ele sabe que a grande comissão não pode ser aplicada às crianças, especialmente referindo-se ao batismo, porque elas não podem responder, elas não podem ser ensinadas. Pense numa criança, num bebê. Pense numa criança com poucos meses de nascida. Ela não pode se arrepender dos seus pecados. Ela não pode ser chamada a crer em Jesus e dar uma resposta satisfatória. Então, como Jesus diz na grande comissão, façam discípulos, ensine os discípulos, batize-os. É impossível que isso se aplique a uma criança. Agora, tem um outro ponto importante nessa passagem, irmãos. Nós já aprendemos até aqui que o batismo é para pessoas que são capazes de aprender, que têm capacidade intelectual ou mesmo motivações para crer em Jesus, que são desenvolvidas nele pela fé. Então, são pessoas que podem receber o dom da fé e exercê-lo porque já tem maturidade para fazer isso. Não pode ser aplicado aos bebês, portanto, o batismo, fazer discípulos, ensinar a eles e batizá-los, só pode ser aplicado a pessoas adultas, a pessoas capazes de responder ao Evangelho e se arrepender dos seus pecados, não às crianças. Mas há um outro detalhe que essa passagem também traz as implicações. Eu não vou me deter muito aqui, porque não é o fundamento da passagem, mas os batistas, eles são, ou procuram ser muito precisos no seu ensino, e é a maneira como o batismo acontece, a forma de batizar, a imersão. O termo que nós encontramos aqui na passagem, o termo baptizo, na língua grega, significa literalmente mergulhar uma pessoa ou afundá-la, imergi-la completamente. Aqui nessa série sobre Mateus 28, eu falei outro dia a respeito do batismo de uma das irmãs da igreja. Nós estávamos batizando a irmã e quando ela mergulhou, o cabelo dela não baixou na água, né? Subiu, né? O cabelinho macio subiu na água e ficou lá em cima. E eu baixei assim a mão para molhar os cabelos. E aí eu disse para os irmãos aqui, olha, eu nunca vi um defunto ser enterrado com a mão de fora, né? Enterra tudo, sepulta tudo. O batismo representa isso, ele é uma imersão, ele é um sepultamento nas águas, tem que estar tudo debaixo da água. E os irmãos sorriram quando eu falei isso, mas veja, é isso que o termo grego ensina. O termo grego literalmente fala de uma imersão total, completa, de um mergulho completo. Algumas Bíblias, quando falam de João Batista, por exemplo, e João Batista, o termo Batista não era o sobrenome dele. Hoje nós conhecemos muitos homens que foram batizados e o seu sobrenome é Batista, ou um segundo nome, João Batista de Oliveira, né? Ou então João de Oliveira Batista. Mas João Batista não era sobrenome.
Batista era porque ele batizava de fato. João, o batizador. E no grego o nome de João é exatamente esse. João, o mergulhador. João, o imersionista. João, aquele que batiza. É literalmente isso que significa o nome dele. Então, irmãos, o batismo é a imersão. Quando Jesus Cristo nos diz na grande comissão que nós precisamos fazer discípulos de todas as nações e batizá-los, ele está dizendo que nós precisamos imergi-los, porque a imersão é o batismo na Bíblia. Um puritano, também pedobatista, chamado Matthew Henry, escreveu um comentário dos evangelhos e depois de todo o Novo Testamento e depois do Antigo Testamento inteiro, comentando essa mesma passagem, ele diz assim: o mais apropriado parece ser o batismo por imersão, já que a palavra batismo significa imersão. Isso aqui é um pedobatista que está dizendo, afirmando, e um dos grandes pastores puritanos. Ele está dizendo que o batismo, a palavra significa imersão e que o texto mais apropriado parece ser a imersão. Ora, meus irmãos, nós, os batistas, batizamos assim. Nós batizamos, primeiro, os que creem, aqueles que são capazes de responder à pregação. Quando nós somos enviados ao mundo como missionários, pregando a palavra de Deus, fazendo discípulos de todas as nações, aqueles discípulos são aqueles que respondem a Cristo, ao Evangelho, que reconhecem seus pecados, que reconhecem em Jesus a única salvação e correm para Ele. Estes são batizados, estes que declaram com suas bocas que Jesus Cristo é o Senhor, que confiam plenamente nele, que amam a Jesus e se entregam a Ele de todo o seu coração, que reconhecem que a cruz do Calvário é o perdão completo dos seus pecados. Estes são batizados, porque creem, confessam com a boca, se arrependem dos seus pecados. Nós, batistas, também batizamos por imersão, como eu acabei de explicar a vocês. E esse é um dos mais importantes distintivos nossos, batistas. Não é o mais importante dos distintivos dos batistas. O batismo, seja o credobatismo, seja o batismo por imersão, que são todas nossas crenças, não são as nossas mais importantes crenças. Elas são a nossa identidade como batistas. Mas com toda certeza, esses distintivos batistas, tanto a imersão quanto o credobatismo, são os mais conhecidos. Nós somos conhecidos exatamente por isso. Somos crentes. Em que são diferentes? É que eles batizam só aqueles que creem. Eles só batizam aqueles que confessam a Jesus como Senhor. Eles não batizam seus filhos? Não. Eles não batizam seus filhos até que eles possam crer em Jesus, confessar a Jesus, e aí eles sabem que eles são salvos e têm que ser batizados. Mas até lá, eles não batizam seus filhos bebês. E eles batizam jogando uma aguinha na cabeça? Não, os batistas batizam por imersão, conforme o termo grego significa. Conforme Jesus foi batizado por João, o imersionista, dentro do Rio Jordão. Conforme o eunuco foi batizado. Conforme muitos outros exemplos das Escrituras, cujo batismo claramente aponta para a imersão, como passagens em que eles precisavam descer a um determinado lugar, porque ali havia muitas águas. Se o batismo não fosse a imersão, não seria necessário muitas águas. Pouca água era suficiente. 2 dedos de um copinho desse eram suficientes para respingar ali a cabeça de um indivíduo.
para ser batizados. Mas nós batistas batizamos crentes e batizamos apenas por imersão. Esse é um grande distintivo nosso, irmãos. E os batistas sempre se preocuparam com a precisão do ensino. É por isso que essa passagem da grande comissão, quando Jesus Cristo nos ordena, pensem vocês que são batistas como eu, Jesus ordena vocês a batizar. E vocês então, o Espírito enche vocês de convicção e de vocação para ser missionários. Vocês vão pelo mundo afora, pregando o Evangelho de Jesus Cristo, Salvador. E as pessoas começam a se converter dos seus pecados, ouvem a mensagem da salvação, se arrependem, creem em Jesus, ouvem o que você está pregando. E agora você tem que batizá-las. Como você fará isso? Você jogará um pouquinho d'água na cabeça? Não, você é batista. Você sabe que os batistas, que são precisos no ensino das Escrituras Sagradas, reconhecem, entendem que o batismo é imersão e o batismo é dos crentes. Vocês vão mergulhar as pessoas. Vocês vão batizar aqueles que confessam a Cristo e que creem nele. Não de outra maneira, irmãos. Não de outra maneira. A precisão é importante. Então, quando eu escuto o texto da grande comissão, Jesus dizendo para mim: vá, faça discípulos, batize-os. Eu estou entendendo que o meu Senhor está mandando que eu os mergulhe na água, aqueles que creem em Jesus. Isso é o batismo para nós. E eu creio que esse é o batismo bíblico nas Escrituras Sagradas. E muitos pedobatistas dizem isso também, que a imersão é o batismo da Bíblia, mas pode ser feito de outra forma. E não pode. Não encontramos evidência, nenhum tipo de argumentação bíblica plausível, forte o suficiente para nos fazer mudar de ideia e deixar a exclusividade da imersão ou do credobatismo. Assim, meus irmãos, eu quero trazer alguns pontos importantes sobre isso. O primeiro deles é óbvio. Nós somos chamados a batizar os que creem. Nós não somos chamados só para pregar, somos chamados para ensinar e batizar os que creem. A grande comissão não termina com a simples pregação. Ela é mais do que pregar, ela é batizar. Veja, está lá na grande comissão. Fazer missões é mais do que ir para um lugar e pregar a Jesus e depois pegar um ônibus e voltar para casa. Você precisa fazer discípulos. Estes discípulos que ouviram o Evangelho precisam ser batizados, ensinados. Ora, se é assim, e é claro que é assim, há uma implicação para aquele que escuta o Evangelho. É dever dele ser batizado. Ele precisa se submeter ao batismo. Se alguém crê em Jesus Cristo e diz: eu não quero ser batizado, eu ainda não quero, eu ainda não estou pronto, não chegou o meu dia, essa pessoa muito provavelmente não é convertida, ela não é salva. Ela pode ter declarado com a boca que Jesus Cristo é o Senhor, mas no seu coração não é regenerado. Ela não tem ainda o coração circuncidado. Ela não recebeu a fé salvadora. Ela não tem o Espírito Santo. Ela ouviu o Evangelho. Ela ouviu a pregação, mas ela não foi regenerada, não nasceu de novo. Se Jesus, o Senhor, Ele mesmo está dizendo: os que creem sejam batizados, e um homem que crê e diz: eu não quero ser batizado, eu quero ser um cristão diferente, eu quero ser um cristão que não seja batizado. Ora, irmãos, o ladrão da cruz não foi batizado.
Ele foi pregado no mesmo dia que Jesus foi pregado no madeiro. Havia ali 2 ladrões. O Senhor Jesus estava no meio deles. O ladrão da cruz é aquele ladrão que se arrependeu dos seus pecados na cruz, que confiou em Jesus na cruz. E alguns crentes, pseudo-crentes, dizem: eu quero ser um crente como o ladrão da cruz. O ladrão da cruz, Jesus disse a ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ele não disse isso para Pedro, ele não disse isso para João, ele não disse isso para qualquer outro dos crentes no Novo Testamento, mas ele disse para o ladrão que não foi batizado, que ele estaria hoje com Cristo no paraíso. Então eles dizem: eu quero ser um crente que não é batizado, como o ladrão da cruz, porque ele parece que tem até um privilégio, e vai estar com Jesus, Jesus garante. Ele não foi batizado, porque ele estava pregado na cruz. Mas se ele tivesse a oportunidade, ele teria sido batizado como todos os cristãos que creem em Jesus. Recusar o batismo significa descrença, falta de confiança em Deus. Recusar o batismo significa rebeldia contra o Senhor que ordena. Recusar o batismo significa incredulidade. Irmãos, eu fico muito contente. Eu já passei aqui nessa igreja por isso algumas vezes, de as crianças chegarem para mim, crianças de 8, 7 anos, e dizer: pastor, eu quero ser batizado. Pastor, eu quero ser batizado. Eu digo: calma, filho, você vai ser batizado. Aí eu vou como ladrão da cruz. O batismo não salva. Você é um homem salvo, uma criança salva. Não é batizada, mas será batizada no tempo certo. Permaneça nesta fé em Jesus Cristo. Ande com Ele todos os dias. Continue crendo. Leia sua Bíblia, ore. Obedeça os seus pais. Se submeta a Deus em todas as coisas. E as crianças às vezes chegam numa cerimônia de batismo e dizem: pastor, quando é que eu vou ser batizado? Quando o Senhor vai me batizar? Eu fico feliz com isso, porque todo crente deve desejar, almejar o batismo, irmãos. Isso deve estar no nosso coração aflorado, querer ser batizado. Mas alguns não querem, alguns fogem do batismo, rejeitam o batismo. Não quero ser batizado, pastor, não estou pronto. Eu acho que quando ele diz isso, ou ela diz isso, estão dizendo: eu não sou crente. E é assim que nós devemos entender quem recusa o batismo, que não é crente, que não se submete à ordem de Jesus, porque não crê em Jesus. É por isso que muitas igrejas cheias de pessoas batizadas são igrejas cheias de pessoas condenadas, porque foram batizadas sem crer, passaram pelo rito, ritualisticamente estão lá batizadas, fazem fotos com os seus certificados de batismo, mas não têm vida transformada, não nasceram de novo, não são regeneradas, não deveriam ter sido batizadas. É por isso que a igreja, irmãos, desde o 2º século, começou a tratar a questão do batismo com muita importância, e não mais batizava pessoas imediatamente após elas declararem fé em Jesus, mas passaram a esperar um pouco, para terem certeza de que aquela fé era uma fé autêntica, e aguardavam meses, às vezes anos, para batizar alguém, mesmo já tal pessoa havendo declarado a sua profissão de fé. Era preciso certificar-se de que aquela pessoa realmente era crente em Cristo para ser batizada. O batismo é para crentes, é uma ordem de Jesus. Se você é um crente, submeta-se ao batismo na sua igreja. Seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como Jesus ensinou.
submeta-se. Você crê de todo o coração, então ouça as palavras de Cristo. Os discípulos precisam ser batizados. É ordem do nosso Salvador, irmãos. É uma ordem de Jesus Cristo. Por último, irmãos, ainda que o batismo seja uma ordenança e um sacramento, e bem presente em todo o Novo Testamento, é importante que você saiba, você que já foi batizado, que o seu batismo, ele é um ato na sua memória, é um ato contínuo. Você foi batizado lá 10 anos atrás, mas os efeitos desse batismo estão ainda trabalhando em seu coração. Não foi só um banho que você tomou naquele dia. Você foi batizado em nome do Deus eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Você declarou fé em Jesus Cristo e se arrependeu de seus pecados. Aquilo não pode ser só um ato do passado. Aquilo deve ser contínuo na sua vida. O que significa dizer que todas as vezes que o seu coração se inclinar para algum lado diferente daquele que Deus ordena, lembre do seu batismo. Porque o batismo é um compromisso que você fez com Deus e com a igreja. Quando você foi batizado, você declarou fé em Jesus e obediência a Ele e a sua mensagem. Pense nisso, ainda está valendo. Continua de pé, o acordo pactual, sua palavra, elas continuam de pé diante de Deus. Que o nosso bom Deus, irmãos, nos ajude a compreender a importância do batismo, da ordem de Jesus Cristo de batizar todo o que crê, e de que a grande comissão de pregar a Jesus a todas as nações, a todos os homens, inclui batizar todo que crê, todo que crê. Que o nosso bom Senhor nos ajude. E se você crê em Jesus, eu não posso terminar sem dizer isso essa noite. Se você crê em Jesus Cristo de todo o seu coração, você será salvo. Acredite nisso. Se você sair essa noite daqui sem crer em Jesus, você é um homem condenado eternamente ao inferno. Está escrito. Mas se você crer, apenas crer, depois você será batizado, não hoje. Se você crer, você será salvo. É uma promessa de Jesus. Todo o que crê tem a vida eterna. Então creia. Vamos orar. Curve a cabeça, meus irmãos, fiquem de pé e vamos orar. Senhor Deus do universo, obrigado, Senhor, por esta noite, pelo culto que realizamos, pela graça derramada em nossas vidas, pela Tua palavra. O Senhor tem nos ensinado, o Teu Espírito Santo tem nos fortalecido, tem nos dado convicção, fé poderosa, Deus, para crer em tudo aquilo que o Senhor ensinou. Deus amado, bendito, inclina o nosso coração cada vez mais, Senhor, a Tua palavra, a obediência. Aumenta-nos a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Redentor, para que a nossa confiança e a nossa alegria seja sempre maior, para que o nosso coração regozije noite e dia, Senhor, por causa daquilo que Jesus Cristo fez em nos salvar no madeiro maldito, pagando o preço pelos nossos pecados. O Senhor morreu na cruz do Calvário em meu lugar, no lugar de todo aquele que crê. Graças te damos, Deus, pelo Teu Filho maravilhoso, que derramou o seu sangue precioso, que comprou a igreja com o seu sangue no Calvário. Ó Senhor Deus, vem com Teu Espírito Santo, Senhor Deus, e de maneira poderosa, Senhor, convence aqueles que ainda se mantêm duros em relação à ordem de serem batizados. Convence-os, Senhor Deus, aqueles que não creem
Traga-os à fé, Senhor, com Teu Espírito Santo poderoso. Quebre as barreiras, Senhor Deus, perdoe todos os pecados, tire as vendas dos olhos, dê-lhes um coração de carne, tire o coração de pedra do peito. Ó Deus, faça isso, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso e tudo Tu pode fazer, meu Deus. Ajuda-nos a levar adiante a Tua palavra na grande comissão, Senhor, pregando a todos os homens, fazendo discípulos de todas as nações pelo poder do Espírito e batizando todos que se submetem, que creem em Jesus, que se arrependem dos seus pecados. Deus, amplia as fronteiras da Tua igreja, para que a Tua igreja cresça, prospere, aumente, apesar das barreiras que se impõem, Senhor, apesar da rebeldia do mundo, apesar da perseguição. Tu és Deus, não há nada que possa impedir o avanço do Teu nome sobre a terra. Ajuda a Tua igreja, Senhor, que a Tua igreja prospere dia após dia, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.